Então vamos para mais um estudo. Nós estamos dando sequência aqui no livro de Apocalipse, né? Nós paramos no Apocalipse capítulo 1, a gente fez aquela introdução às sete igrejas, né? Aí só recapitulando, a gente já viu que as sete igrejas, a gente pode interpretá-las em três níveis, vamos dizer assim, né? Em três dimensões. Então a primeira dimensão é se referindo às igrejas que tinham na época de João. Então eram igrejas reais que tinham na época, né? O segunda dimensão é no sentido universal, ou seja, cada mensagem da igreja ela pode se referir para qualquer igreja, para qualquer pessoa e qualquer época, certo? Porque todo mundo, né? Todo mundo tem aspectos diferentes na sua espiritualidade, né? Mas também existe a dimensão histórica, profética, né? Das cartas. A gente viu isso pelo fator de serem sete igrejas. E sendo que existem várias igrejas na Ásia e na época, né, de João também tinha várias. Então, e também pelo fato de que o livro de Apocalipse é um livro profético. Então ele vai se tratar de eventos, né, do tempo do fim. E também, uma coisa que a gente não falou na última aula, mas que também é verdade, é que quando a gente compara características da igreja no tempo do fim, ou do povo de Deus no tempo do fim, que nós encontramos no livro de Apocalipse mais para frente, nós conseguimos ver também que essas características elas encaixam bem com a igreja de Laodiceia, certo? Então, por conta disso, é mais um motivo que a gente precisa, sim, interpretar, né, do sentido histórico profético dessas cartas, porque a última, Laodiceia, se encaixa bem com as características que o livro de Apocalipse apresenta da igreja no tempo do fim, né, que a gente vai ver depois em Apocalipse 14, 16, né? Então, nós vimos, então, essas três dimensões das igrejas, certo? E agora existe um padrão em todas essas igrejas, certo? De características e descrição em cada uma delas. Então eu vou perguntar para vocês. Nós vamos começar da igreja aqui de Éfeso, que é a primeira no capítulo 2, e eu vou perguntar aqui quais são essas características, ok? E aí vocês me dizem aí quais são as características que vocês identificaram. Então, a primeira característica que eu quero perguntar para vocês é sobre a descrição de Cristo. Como que Cristo ele se descreve? Como que ele se apresenta para essa igreja? É aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Maravilha. Muito bem, irmão José. Então, aquele que conserva na mão direita sete estrelas e anda no meio dos candeeiros de ouro. A pergunta que a gente faz é: o que significa essa descrição? O que que você entende quando você olha o significado dessas expressões, né? Especialmente sendo descrita agora para a igreja. Principalmente quando a gente lê, né, a carta, a mensagem para essa igreja, né? O que que a gente entende? O que que significa essa expressão de Jesus ter sete estrelas na mão direita e os candeeiros, né? O que que vocês entenderam? A gente sabe que estrelas, que nem a gente estudou no começo, são os mensageiros, né? Uhum. São os mensageiros. E os candeeiros simboliza o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, os candeeiros? Eu anotei aqui intercessão. Não, peraí. Né? Intercessão, ok. Não, peraí. Que mais? Não, peraí. Peraí. Tá bom, vamos esperar a irmã Giga, ela tem ali as anotações dela. Vamos só por partes então. Então, primeiro, a irmã G já falou, né? Olha, estrelas, elas representam os mensageiros, né? Porque anjo, né, aparece no verso, capítulo 1, verso 20, né? Que sete estrelas são sete anjos das igrejas. Só que anjo significa mensageiro,
É. certo? Então a pergunta é: o que significa ter sete estrelas na mão direita? Boa pergunta. O que significa? Sete anjos? Oi? Ter sete anjos na mão? Ter sete anjos na mão? Mas e qual que é a mensagem que está sendo transmitida aí? Seria alguma coisa relacionada às sete igrejas? É, Sete um anjo mensageiros? para cada igreja, sei lá. Ok, olha que interessante. Leu a primeira expressão do verso, do verso 1, capítulo 2, verso 1. Qual que é a primeira expressão? Ao anjo da igreja em Efésio escreve. Ok, então ao anjo da igreja, é escrito ao anjo. Então segura aí. Vamos lá agora o verso 8. Como é que diz? Ao anjo da igreja em Esmirna Ok. escreve. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo E escreve. assim por diante até Laodiceia. Vocês vão ver que é escrito ao anjo da igreja. Pera, e agora? Então, a gente descobre aqui que as sete estrelas são os mensageiros, né? São os mensageiros, né? E aí a gente descobre que candeiros, na verdade, são ah, as igrejas, são sete igrejas, né? Então, Sim. são os mensageiros para as sete igrejas. Os mensageiros para as sete igrejas. É, Ok. E aí, o que que seria, o que que significaria isso agora de estar na mão direita de Jesus? não sei. Tudo bem, tranquilo agora. Então vamos lá. Vamos por partes agora. Primeiro vamos pensar sobre essa questão de estrelas, tá? Então, eu fiz assim um estudo de todas as possibilidades do que seria estrelas. Eu vendo, tipo, gente, o que que seria essas estrelas do Apocalipse? Por quê? Porque quando a gente vai para o verso 20 é dito que as sete estrelas são sete anjos, certo? Então, primeira possibilidade, podem ser anjos celestiais. Então, quando fala assim, ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Então, nós sabemos na Bíblia que existem guardiães do povo de Deus, anjos, né, seres celestiais que são guardiões do povo de Deus. Então, por exemplo, você vai para Daniel capítulo 10, né? Você vê Gabriel sendo enviado para atender a oração de Daniel e tudo mais, né? Então, existem seres celestiais, ou seja, que nós chamamos de anjos, que eles são guardiões do povo de Deus. Então, uma interpretação do que são essas estrelas é os anjos que são guardiões da igreja, como mensageiros de Deus. Isso é uma interpretação. A segunda interpretação que a gente poderia ver aqui é que quando a gente olha, pensa naquela época já, haviam pessoas que acreditavam que as estrelas elas poderiam guiar o destino das pessoas e tudo mais. Então, você tem aí até o horóscopo, né? A astrologia. Isso já existia na época de Jesus, no contexto ali da Mesopotâmia e do Oriente Médio. E você tinha no meio, até mesmo do judaísmo, um pessoal que era meio viajado, que acreditava que cada pessoa tinha uma estrela que conduzia também o destino dela. Então, essa ideia da estrela já existe aí existe uma ideia. E aí o que acontece? Tem um texto. Então, entenda, eu estou dando todas as possibilidades. Aí depois eu vou fechar o que eu acredito que seria a melhor ou a mais possível interpretação que João realmente está querendo dizer, ok? Então, quando a gente fala dessas sete estrelas, pensando nas estrelas de verdade, nós vamos para o livro de Jó. Alguém lê pra gente aí, Jó, capítulo 38, verso 31 a 33.
Jó 38. dos versos 31 até o 33. Ou poderás tu atar as cadeias dos sete estrelas, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabe tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer a sua influência sobre a terra? É até o 33 mesmo? Isso, exatamente. Então, é um questionamento que é feito, né? Fala lá no livro de Jó, né? Falando assim: olha, por acaso você consegue reter a constelação de sete estrelas? Olha que interessante. Tem sete estrelas lá no livro de Jó. Exatamente sete estrelas, né? Aí fala da constelação de Órion e também fala da constelação de Ursa, que também tem sete estrelas, a olho nu. A olho nu, quando a gente olha para a constelação de Ursa, ela também tem sete estrelas, ok? Então, baseado nesse texto e entendendo que Deus é o Criador, uma das interpretações que se dão para sete estrelas na mão ali de Jesus, né, que a gente já viu que é Jesus, seria que o fato de Jesus, ele é o Criador, ele tem o controle de toda a criação. Ok? Então, essa é uma interpretação. Então, a primeira interpretação, os anjos guardiões, que são os anjos que são enviados por Deus como mensageiro para ser os guardiões da igreja. Então, Deus também tem esses anjos nas mãos, porque Deus ele envia esses anjos. Essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação, Deus ele é o criador. E ele tem o controle do destino da igreja, não as estrelas. Então seria uma outra forma de interpretar também. E a terceira, que eu acredito que ela faz mais sentido. A terceira é de que os anjos, eles na verdade representam o povo de Deus, aqui nessas cartas. Por quê? Porque quando a gente vai para o capítulo 1, verso 11, é dito que o que João viu, ele deveria escrever para quem? Para as igrejas. Para as igrejas, exatamente. Então, João, escreve o que vês, né? Escreve em um livro e manda às sete igrejas. E aí, quando ele escreve, ele diz o quê? Ao anjo da igreja, escreve. Ao anjo da igreja, escreve. Então, dá a entender que, na verdade, as igrejas, as sete estrelas, é uma linguagem também para se referir à igreja. Em que aspecto? No aspecto de igreja como o povo de Deus como sendo mensageiros. Então você tem o aspecto da igreja como candeeiro, no sentido de ser o povo de Deus, como já é dito ali das sete igrejas, sendo purificado pelo fogo, como sendo ungido pelo Espírito Santo, e você tem o aspecto de serem também mensageiros de Deus, certo? Então, baseado nisso. E outros textos na Bíblia que já se referiam ao povo de Deus como estrelas. Então, por exemplo, só um para a gente citar aqui. Alguém lê para a gente Malaquias, no capítulo 2, o verso 7. Então, Malaquias, capítulo 2, verso 7. Quem encontrar pode ler. Porque os lábios do sacerdote de... não, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Isso. Perdão, eu falei descrição do povo de Deus como estrela. Não. Povo de Deus como anjos. Ok? Porque aqui a palavra mensageiro, no original, é a mesma palavra para anjo, porque anjo significa mensageiro. Então, o povo de Deus é chamado de mensageiro por várias vezes no Antigo Testamento, que é a palavra anjo, certo? Essa é uma dificuldade na tradução, né? Porque quando a gente fala anjo, na nossa mentalidade, a gente está se referindo aos seres
celestes apenas. Mas, na verdade, o termo anjo significa mensageiro. Agora vai depender de onde. Se é o mensageiro ser humano ou se é mensageiro celestial, certo? Então, nesse contexto, quando a gente olha essas evidências, né, pelo fato de ser dito que deveria ser escrito às igrejas, pelo fato de ser dito que está na mão ali de Jesus, assim como também está os sete candeeiros, é apenas uma forma diferente de descrever o povo de Deus. Talvez o fato de ter a diferença é que talvez se refira aos líderes. Vocês viram que Malaquias está falando ali, fala dos sacerdotes e tudo mais, os líderes do povo de Deus, certo? Então talvez essa diferença de descrever sete estrelas e sete candeeiros na mão, tá dizendo que ele tem, né, ele cuida, né? Ele tem o controle e o cuidado da igreja como um todo e também dos líderes. Então, ele que está conduzindo. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a gente precisa excluir as outras interpretações, certo? Eu acho que eu posso talvez até acrescentar. Talvez o primeiro pensamento de João seja os mensageiros como sendo povo de Deus, mas talvez ele possa também estar associando que a ideia de Deus como um criador, que é ele que conduz o destino da sua igreja, entendeu? Talvez, vamos dizer assim, de bônus, essa imagem possa ser transmitida. Por quê? Porque não está contrário à Bíblia. Certo? Então, isso não está contradizendo nenhum princípio bíblico, né? Pelo contrário, está afirmando que Deus é criador e que ele conduz ele, ele que tem o controle do destino do seu povo, certo? Então a gente pode olhar dessas formas aí, certo? Mas o ponto é, o mais importante de tudo é que o fato de estar na mão direita, e a gente pode ver outro texto também falando sobre isso, vamos ver aqui um texto interessante, Salmo 63, verso 8. Então, vou ler para a gente o Salmo 63, verso 8. Quem encontrar pode ler. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Exato. Então, o texto bíblico fala que a destra, a mão direita de Deus é que ampara, né? Então, essa é a ideia do cuidado, certo? Então, não sei se o Gui falou alguma coisa, o áudio ficou mudo. Na minha tá sustenta. Sustenta, né? Ampara, E a sustenta. destra ele sustenta. Exatamente. Mas é essa a ideia do sustento, do cuidado, do amparo, certo? Então, olha que interessante. De qualquer forma, o que a gente entende aqui na mensagem de Éfeso, né, nessa expressão, é que Jesus é aquele que está no meio do seu povo, cuidando do seu povo, conduzindo o seu povo, guiando o seu povo, sustentando o seu povo. É aquele que, como a gente viu, né, é ele que está fazendo ali sempre toda a reforma que for necessária, todo reavivamento que for necessário, é Cristo quem faz, né, através do Espírito Santo, certo? Então isso é muito bonito, né? A gente já vê logo na maneira que Jesus ele se apresenta para a igreja, certo? Agora, uma outra pergunta. Qual é a avaliação que Cristo faz da igreja de Éfeso? Quando ele diz assim, ó, eu conheço as tuas obras. Qual que é a avaliação que ele faz? Ele sabe das lutas da igreja. Uhum. Ele sabe das lutas, quando ele fala do labor, né, da perseverança, né? E o que mais que ele conhece também, que é descrito ali? Que a igreja não suporta os maus, que Não é contra os suporta os maus. mentirosos e suporta as provas sem desistir. Exatamente. Só que aí tem um detalhe, é que ao mesmo tempo existe
uma característica negativa da igreja, que ele Ó, também apresenta aqui. Qual que é? apóstolos que não são. No caso, ele diz isso sobre forma positiva, que ele diz assim, né? Que vocês puseste à prova aqueles que declaram apóstolos, né? E não são. Então, ele fala de forma positiva. Agora, quando ele vai falar de uma forma negativa, ou seja, qual é a característica negativa? Uma É o avaliação abandono negativa dele. do primeiro amor. Exatamente, ela perdeu, ela abandonou o primeiro amor, né? Eu tenho contra ti, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, essa aqui é uma avaliação que Cristo faz, certo? Aí ele faz uma exortação agora, né? Vamos dizer assim, um conselho, né? Qual que é esse conselho? Qual que é a exortação de Jesus para a igreja? Lembra-te, Lembra-te, Lembra-te pois, do do amor. teu primeiro amor, onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. exatamente. Então ele fala assim, olha, vocês precisam voltar ao primeiro amor, porque se vocês não voltarem, vocês vão perder o lugar de vocês, certo? E aí existe um chamado, né, para ouvir o Espírito Santo, que todas as igrejas têm, né? Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí depois existe uma promessa ao vencedor. Qual que é a promessa ao vencedor da igreja de Éfeso? Se alimentem da árvore da vida. Que o vencedor, ele vai dar que se alimente da árvore da vida. Exatamente. Que se encontra no paraíso de Deus, certo? Então aqui são a descrição, né, que nós temos aqui para a carta, né, a mensagem, né, que nós temos aqui, ela é dividida aqui nessas etapas, certo? Se você fosse falar agora, qual que é a essência dessa igreja? Em uma palavra assim, ó, essa aqui é a igreja, o que que você diria? Peraí. Agora, não lembro. Por exemplo, olha as características que a gente viu dessa igreja, né? Então, é uma igreja que trabalhou bastante contra os falsos ensinos, contra as falsas doutrinas, certo? Então, se a gente fosse colocar em uma frase, qual que é a essência dessa igreja? Pregar o evangelho? Ok, mas na carta, na mensagem aqui, o que está dizendo aí? Olha, eles foram contra os falsos ensinos e mantiveram a pureza, o quê? Qual que foi a pureza que eles mantiveram? Peraí. Ó, vamos ler de novo o texto, ó. Vocês não podem suportar, isso é bom, né? Vocês não podem suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então tá dizendo, ó, tinha mentirosos, eles estavam ensinando Professor, mestre, professor. falsas doutrinas, né? Que os apóstolos eram aqueles que eram responsáveis em manter a doutrina da igreja primitiva, certo? Então, a característica essencial dessa igreja é uma igreja que tinha a pureza da doutrina. Só que existia um problema, que pelo fato de eles terem que trabalhar tanto com a pureza da doutrina, de não deixar as heresias entrarem na igreja, eles foram para um outro extremo. Qual foi o outro extremo? Que é o que Jesus justamente fala para eles. Vocês abandonaram o quê?
O primeiro amor. Então, você ter a pureza, ou seja, você querer manter a doutrina pura sem o amor, qual que é o risco que tem? De cair aonde? Imagina uma igreja que ela quer manter a pureza doutrinária, mas ela perde o amor Cai no formalismo. no formalismo, no É legalismo. tradição, né? Oi? Fazer as coisas por tradição. Fazer por tradição ou querer, né? Vamos dizer assim, a tendência de ir para a salvação pelas obras ou pelo conhecimento, né, doutrinário, alguma coisa nesse sentido, né? Então, sempre que você quer manter a pureza doutrinária, mas perde o amor, a tendência é de ir para o legalismo. Ah, é legalismo que eu queria falar, não formalismo. Legalismo. Exatamente. Então aí Cristo está falando, olha, vocês estão certos. É muito importante você manter a pureza doutrinária. Porque o outro extremo também é um problema, né? Das pessoas super enfatizarem, não, é importante você amar as pessoas, né? Você tem que amar as pessoas. Mas a doutrina não importa. O que importa é o amor. Não, não é isso que o texto está dizendo. Jesus, ele está elogiando a igreja por estar falando, vocês estão certos em manter a pureza doutrinária. O problema é vocês combaterem as heresias e esquecerem o amor. E aí acaba levando ao legalismo, de não tratar bem as pessoas, de não buscar reconciliar as pessoas com Deus e assim por diante. Então nós vimos aqui várias características dessa igreja. A pergunta agora é: essa igreja, nós já vimos que ela tem, que cada igreja ela tem uma interpretação histórica. Ela representa qual período da história cristã? Aí eu pesquisei aqui, tem algumas datas sugeridas. Uhum. Ah, eu não sei se está certo, tá bom? Aqui em Éfeso, as datas seriam no período de 31 a 100 depois de Cristo. Isso, porque o 31 seria o ano da morte de Jesus, né? E até o ano 100, que é quando o apóstolo João. Fala assim, mais ou menos o ano 100, né? A gente não tem certeza exatamente quando o João morreu, mas, ou seja, é a igreja primitiva do primeiro século, É, certo? E como que a gente consegue chegar a essa conclusão? Pelo fato da pureza doutrinária, tínhamos apóstolos, certo? Só que a gente vê que nesse meio tempo começou a querer infiltrar algumas heresias na igreja. E aí a igreja foi combatendo isso. E quando a gente lê, por exemplo, as cartas de Paulo, a gente vê muito isso. Pedro também falando, né, nas suas cartas, que de muitas pessoas que tinha começado a querer ensinar doutrinas erradas, né? Inclusive aqui fala do tal de Nicolaítas. Nicolaítas seriam seguidores de Nicolau. E a gente conhece um Nicolau na Bíblia. Um dos sete que foram escolhidos no livro de Atos dos Apóstolos. Talvez, se for aquele mesmo Nicolau, talvez esse Nicolau tenha se tornado herege, certo? Talvez ele tenha se tornado herege. E aí se tornou um grupo de hereges com mensagens que estava sendo infiltrado nas igrejas. Inclusive, numa delas, nós encontramos aonde? No livro de Corinto, Coríntios, na verdade, a carta aos Coríntios, né? Então, abre a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo. Deixa eu ver. Seria do capítulo 5 ao 7, né? Que trata desse assunto. Mas nós vamos dar uma atenção especial aqui ao capítulo 6. A gente vê uma coisa bem interessante. A gente já vê o que já estava sendo ensinado. Inclusive hoje, a gente teve uma aula bem interessante sobre, sobre esse texto aqui do capítulo 6. E assim, explodiu minha mente. É algo bem legal. Então, olha só, qual que é a problemática que a gente tinha no livro na igreja de Corinto? Ou seja, já no tempo de Paulo, a gente já via algumas ideias meio distorcidas entrando nas igrejas.
Então, por exemplo, capítulos 1 Coríntios, capítulo 5. Aí ele começa no verso 1, dizendo lá: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Ou seja, chegou para Paulo uma situação na igreja de Corinto que tinha gente que estava tomando a mulher do pai. Então era madrasta, agora passou a ser mulher. Enquanto era esposa, virou nora depois do pai da pessoa, né? E aí vai trabalhando toda essa questão aqui da imoralidade, né? E aí depois, olha que interessante. No capítulo, ou no verso 12 tem um texto que às vezes a gente usa e que eu sempre tive dificuldade de entender esse texto. Sempre tive dificuldade. E agora é que caiu a ficha, depois da explicação do professor. Mas antes, na verdade, de a gente chegar no verso 12, vamos para o verso 7, no capítulo 7, para a gente entender melhor. Ó, imagina, Paulo está trabalhando com essa problemática da imoralidade dentro da igreja. Vamos ter isso em mente. Aí no capítulo 7, ele diz o quê? Verso 1: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Que? Peraí, ficou confuso o negócio. A gente lê aqui, né, da forma que está escrito no português, só que a gente tem que lembrar o seguinte: Paulo está trabalhando com a questão da imoralidade. Então, é como se fosse assim: olha, vocês estão sendo muito imorais, estão fazendo coisas que nem os gentios fazem, e isso está acontecendo dentro da igreja. Aí, escreveram para Paulo. Ah, então quer dizer que é bom que o homem não toque em mulher? Então, Paulo está usando aqui de uma retórica, né? Ó, vocês escreveram, é bom que homem não toque em mulher. Aí Paulo fala, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. Ou seja, é melhor que vocês casem. Só que você case com a sua esposa e cada um tem a sua, um só, sem se relacionar com outras. Vocês entenderam qual que é a questão? Paulo tá falando, ó, vocês estão dizendo isso, mas eu te digo isso. Entendeu? Tendo isso em mente, Paulo está trabalhando com o que eles falam e depois ele explica. Agora vamos voltar para o capítulo, capítulo 6, verso 12. O texto diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, olha que interessante. Não, Paulo não está dizendo todas as coisas me são lícitas. Ele está dizendo, vocês usam a expressão todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Vocês dizem todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vocês entenderam? Então Paulo ele estava fazendo aqui uma forma retórica com as ideias que estavam sendo ensinadas na igreja. E agora ele argumenta. Por que que é interessante isso aqui? Porque todas as vezes que eu ouvia a explicação sobre isso, e eu, quando eu olhava para o texto, eu falava, mas será que Paulo está dizendo, não, você pode fazer tudo, só que nem tudo convém. Não, na verdade, não é isso. Paulo não está afirmando que é tudo, porque a gente sabe que não pode fazer tudo. Na verdade, Paulo está dizendo, vocês estão dizendo todas as coisas são lícitas, mas nem todos convêm. E aí, quando você olha o contexto, a gente entende melhor isso, né? Então, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, ele está dizendo: olha, vocês estão dizendo que vocês podem fazer todas as coisas, por quê? Então, basicamente assim: olha, se eu quero comer alguma coisa, eu tenho fome, eu vou comer. Então, carnes sacrificadas a ídolos. Tudo mais. Se eu tô com desejo de ter relação, né, imoral, eu vou fazer. Então, essa era a ideia que estava recorrendo e essa heresia chegou na igreja.
e Paulo está trabalhando com ela, falando: estão dizendo por aí, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, certo? Então isso é bem interessante. Esse texto aqui dá para a gente ver que no tempo de Paulo já tinha heresias entrando, né? Tentando entrar na igreja. Vocês entenderam esse ponto? Então, isso aqui foi muito interessante, né? Para abrir nossa mente de relações. Então, principalmente na igreja, lembra, a gente está falando da carta de Efésios, né? Na cidade de Éfeso, na verdade, na cidade de Éfeso, você vai ver que essa questão da imoralidade era muito forte também. É tanto que você vai para o capítulo 19, capítulo 20 de Atos, quando Paulo passou por Éfeso, a gente vê uma série de problemas. A Éfeso era uma cidade gigantesca, na verdade, a maior cidade, a principal cidade da Ásia Menor, e você tinha, né, a adoração à deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. Então, violência, imoralidade era algo muito forte ali. Então, ser cristão naquela cidade era um desafio muito grande, né? Só que, mesmo assim, a igreja lá em Éfeso, ela perseverou a sã doutrina. Ela teve uma pureza doutrinária, mesmo naquele contexto, certo? Mesmo naquele contexto. E aí Jesus, ele elogiou isso, como a gente viu. Só que, ao mesmo tempo, por conta de ter que lidar tanto com essas heresias, esses problemas, essas ideologias distorcidas, eles acabaram indo para um extremo, que é o legalismo. Deixaram de lado o amor, né? E aí, como a gente viu o exemplo aqui na carta da igreja de Corinto, essa era uma realidade da igreja como um todo. Então, toda igreja, ela tinha o quê? Ela estava sendo atacada por essas heresias. E Paulo é um exemplo de alguém que estava mantendo a pureza da doutrina. Ele escreve cartas para trabalhar com esse problema, para não deixar que esse problema invada a igreja. Então, Paulo, ele é um dos que são daqueles que mantiveram a pureza. Né? Então, isso aqui é muito interessante, né? Sobre realmente a carta de Éfeso, ela encaixa muito bem com a realidade da igreja no primeiro século, que começou, né, com a pureza ali, tanto do amor quanto da pureza doutrinária, mas aos poucos, ao ter que lidar com as heresias e ideias distorcidas que estavam querendo invadir a igreja, eles foram se afastando do amor. E aí Jesus diz, olha, vocês precisam lembrar de volta, vocês precisam ter em mente novamente, né, de como era o estilo da igreja, com amor, com união, unidade. Lembra como que a igreja primitiva era no início? Às vezes até vendiam seus bens para poder manter a causa de Deus, né? Cuidar dos pobres, eles se reuniam de casa em casa, enfim. Então, realmente é uma descrição muito boa da igreja do primeiro século, né? Da igreja primitiva. Algum outro comentário interessante sobre essa primeira igreja? Vocês viram aí? Eu acho que está bem explicadinho, eu acho que está tudo certinho. Ok. Bom, essa primeira eu dei mais detalhes assim para a gente ver como que a gente consegue interpretar melhor. De fato, a gente consegue ver na interpretação, né, as características das igrejas na história. Mas a gente vai passar um pouco mais rápido agora nas próximas. Isso aqui é mais um estímulo para vocês estudarem, certo? Então vamos lá. Vamos para a igreja de Esmirna. Tá? Primeiro ponto na igreja de Esmirna é como Jesus se apresenta para Esmirna. O primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Maravilha. Primeiro e último, estive morto, voltou a viver. Por que que Jesus se apresenta dessa forma para a igreja de Esmirna? O que vocês acham? Pensa na carta de Esmirna ali, né? Tudo que foi dito aqui. Lê aí o verso
10. Lê pra gente o verso 10. Não Não temas as tem. coisas. Pode ler. Não, pode ler. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Qual que é a característica principal, a essência dessa igreja? Ela é Confiança. perseguida. Ela é perseguida. Exatamente. É uma igreja que ela é muito perseguida. Perseguida até Morte. a morte. Você vê que o tempo todo tá falando de morte aqui no texto, né? Ele tá falando, ó, eu sou o primeiro e o último que estive morto e tornou a viver. Por que Jesus se apresenta dessa forma para essa igreja? Porque é a igreja que ela é perseguida e perseguida até a morte. Certo? É tanto que ele fala, ó, seja fiel até a morte e você vai ganhar a coroa da vida. E ele fala, o vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Então você pode até morrer a primeira morte, que é a morte natural, mas você não vai morrer a morte eterna, se você perseverar, certo? E qual que é o período histórico dessa igreja? Essa característica de perseguição. Quando a gente olha para a igreja cristã, que período que houve essa perseguição? Lembra que a gente tem seguido uma sequência cronológica, né? Então, logo a igreja primitiva. Qual que é o período que a igreja ela é altamente perseguida? De 100 a 313 depois de Cristo. Exatamente. Então, do segundo século até o terceiro iniciozinho do quarto século, né? O ano 313. Mas por que que a gente chega nessa data 313? De onde chegou esse número 313? Boa pergunta. Vocês viram que no texto fala assim, e tereis tribulação de 10 dias? Essa é a questão interessante agora de a gente trabalhar aqui, né? No livro de Apocalipse, ele é um livro profético, cheio de simbolismos, e os números também têm simbolismo. E especialmente tempos, existem tempos proféticos, ok? Então, quando nós vemos aqui 10 dias, esses 10 dias, eles são 10 dias proféticos. Então, eu preciso fazer um cálculo profético, vamos dizer assim. E como que a gente consegue fazer esse cálculo? Na Bíblia, existe uma correspondência profética de dia para algum período de tempo. E que período de tempo seria esse? Para ficar melhor, a gente vai ver alguns textos bíblicos. Primeiro, já existe uma mentalidade bíblica a respeito da linguagem. Se usar a expressão dias, mas ela representar um outro período de tempo. Que período de tempo é esse? Então, primeiro vamos para o livro de Gênesis, capítulo 6, o verso 3. Então, quem encontrar, lê para a gente. Gênesis, capítulo 3, o verso 6. Capítulo 3, verso 6. Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Os seus dias serão de 120 anos. 120 anos. Então, ele usa a expressão dias, mas ele está se referindo a. Anos. Então, existe um paralelo entre dias e anos. Ok? Agora vamos para Ezequiel, capítulo 6, verso
Pera, deixa eu confirmar aqui. Só um pouquinho, que às vezes eu fico dependendo muito da memória e nem sempre lembro, né? Deixa eu ver, Ezequiel. Ezequiel 4:6. É o 4:6. Tinha um 6 na cabeça, não tá lembrando capítulo 4, verso 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei para cada ano. Exatamente, que é o 6 e o 7, né? Então, olha só. Ele fala assim, ó, você, Ezequiel, você vai se deitar e aí você vai ficar ali tantos dias, né? Então, cada dia ele vai representar uma quantidade de anos. Então, tanto de dias que você ficar deitado vai simbolizar o tanto de anos que você também vai ficar deitado. Então, olha que interessante. E no livro de Números, acho que é Números 14, fala do povo de Israel, que assim como os espias ficaram 40 dias espiando a terra, eles ficariam 40 anos no deserto. Então, observa que existe uma ligação na Bíblia entre dia e ano, certo? E aqui no livro de Ezequiel é feita essa ligação bem direta, assim como lá em Números, já no contexto profético. Ou seja, o que que a gente entende? Existe algo que a gente chama, na teologia, de princípio dia-ano. Então, num contexto apocalíptico ou no contexto profético, especialmente, existe uma interpretação cronológica usando o princípio dia-ano. Ou seja, quando aparece dias, eu preciso calcular esses dias em anos para eu entender qual que é o cumprimento profético. Então, lá em Apocalipse capítulo 2, o verso 10 que a gente leu, lá fala que eles teriam tribulação, ou seja, a perseguição até a morte, né, que a gente vê aqui, de 10 dias. E se eu uso o princípio de ano, cada dia representando um ano, 10 dias seriam quantos anos? 10, 10 anos. 10 anos, exatamente. Logo, na história, houve em algum momento de grande perseguição durante 10 anos. E que período foi esse? Foi o ano 303 até o ano 313. Então, o imperador, não vou lembrar agora o nome do imperador, mas que ele fez um decreto de perseguição e morte para os cristãos no ano 303, que ele deu, o outro imperador que veio depois deu continuidade, e no ano 313, quando veio o imperador Constantino, ele faz um outro decreto para encerrar a perseguição da igreja cristã. Então acaba essa grande perseguição da igreja. Isso acontece exatamente no ano 303. Então por isso que a gente tem essa data de que essa igreja de Esmina, ela representa o período entre mais ou menos 100 até o ano 313 da era cristã, ok? E aí vem a promessa, né? Se você for fiel, eu vou dar a coroa da vida, você não vai morrer a segunda, ou seja, você não vai morrer a morte eterna. Você pode até morrer na perseguição aí, mas você vai poder viver eternamente também. É o que a gente encontra nessa igreja. Então, olha que interessante. Justamente essa igreja, que ela é perseguida até a morte, Jesus se apresenta como aquele que já morreu. Olha, eu já estive morto. Eu sei como é ser perseguido até a morte. Mas eu sou o primeiro e o último. Por quê? Porque ele é eterno. Ele é eterno. Então, ele tem a vida eterna. E ele pode oferecer àqueles que vencerem pelo sangue dele, né? Que é um tema que vai chegar mais na frente no livro de Apocalipse. Então, olha que bonito, né?
A gente vê aqui a maneira que Jesus se apresenta para a sua igreja, né? Já vamos perceber esse detalhe, né? Jesus ele vai se apresentando de acordo com a realidade da igreja. Ele não se apresenta de qualquer forma para qualquer um, porque ele conhece, ele vai se revelar para cada um de acordo com a realidade dela. Isso é muito bonito, né? Alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a igreja de Esmirna? Ô, Alisson, não é dúvida sobre a Exurmina, não, mas o contexto de dia para ano vale para Gênesis também na criação? Então, lá não é um contexto profético, né? Não, né? Então é dias mesmo. Exatamente. Então, esse é o ponto. A gente só usa esse princípio dia-ano para, no sentido de ver realmente cronologia de tempo no contexto profético. Porque o contexto indica que é simbólico, entendeu? Então, quando o profeta Ezequiel, né? Ele deita e depois deita para o outro lado, é uma simbologia. Ele era um profeta que estava fazendo um ato simbólico. Então, por isso que tinha uma interpretação profética, né? Simbólica. O livro de Apocalipse também é simbólico. Agora, já o livro de Gênesis, não. É um texto que fala de uma narrativa real, literal, né? Então, os 7 dias também são 7 dias literais, certo? Aí, ainda bem que você perguntou isso, que pode surgir uma outra pergunta, mas é aquela passagem da Bíblia que fala que para Deus um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia, né? Que aí a pessoa fala, esse negócio de princípio dia-ano aí, de interpretação, não funciona assim, não. Bom, se não funciona, a gente tem problemas de interpretação da Bíblia, que é onde a gente vai encaixar a interpretação, né? Mas aquela passagem que Pedro, ele faz o contraste, ele fala, um dia é como 1.000 anos. Mas ele também fala, 1.000 anos é como um dia. Então eu não posso dizer que um dia eu vou interpretar profeticamente como 1.000 anos. Não faz sentido. Porque ele também fala que 1.000 anos é um dia. Então, bagunça tudo essa ideia. Qual que é a ideia lá de Pedro? Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus ele é eterno, então 1.000 anos se passam, é como se fosse um dia pra gente. Mas ao mesmo tempo, Deus ele tem tanto conhecimento, ele é tão poderoso e ele é tão interessado em nós que o que nós vemos e experimentamos em um dia, Deus consegue experimentar numa tamanha grandeza que a gente precisaria passar 1.000 anos para ver tudo e conhecer tudo que Deus conhece. Seria mais ou menos essa a ideia, sabe? Ele está fazendo um contraste dos atributos de Deus. De Deus como onisciente, onipotente, onipresente, que ele consegue se aprofundar tanto que o tanto de conhecimento que ele tem, o tanto de informação, o tanto de detalhes, de experiências que ele vive, que ele vive em um dia, precisaria de 1.000 anos, nós, como se fosse. É claro que é uma linguagem só que ele usa, né? Mas ele está só fazendo um exagero, né? Ao mesmo tempo que 1.000 anos da nossa vida para Deus, porque ele vive toda a eternidade. É mais ou menos essa a ideia lá no texto, tá? Então, a gente tem que cuidar com as pessoas que querem desfazer toda essa interpretação bíblica da interpretação dia-ano ou a literalidade de Gênesis, né? Usando aquele texto lá de Pedro. Eu sei que você não falou já, mas só aproveitei porque está associado ali também, tá? Mais alguma dúvida? Nesse caso aí desse versículo de Pedro, muita gente usa isso também para falar que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, não é? Uhum. Exatamente. E esse é o ponto. O Pedro não está dizendo que o tempo de Deus é diferente. Ele está dizendo que a maneira de Deus se relacionar com o tempo é diferente. Esse é o ponto. É a maneira de Deus se relacionar com o tempo que é diferente. Vamos lá, agora então para a igreja de Pérgamo. Igreja de Pérgamo. Qual é a característica? Eu vou falar aqui já todas as perguntas e vocês já podem soltar aí todas as respostas, tá? Porque a gente vai dar uma acelerada para a gente conseguir passar em todas. Então, qual é a maneira que Jesus se apresenta? Qual é a característica essencial dessa igreja? Se você fosse resumir essa igreja em uma frase, o que que você diria?
Mas Jesus se apresenta como uma espada afiada de dois gumes. Opa. Ele tem a espada afiada de dois gumes. E quais são as características que a gente vê aí na igreja? Conserva o nome de Jesus e não nega a fé nele. Ok. Que mais? Qual é a repreensão? Eles sustentam a doutrina de Balaão e dos Nicolaítas. Então, olha que interessante. Nicolaíta aparece de novo, né? Já tinha aparecido no primeiro. Só que qual que é a diferença dessa igreja para a igreja de Éfeso? Que sustentam a doutrina de Balaão. Eles aceitam a doutrina. Lá em Éfeso, eles se opunham às falsas doutrinas. Aqui o texto está dizendo que eles aceitam as doutrinas. E essa é a problemática, eles estão aceitando a doutrina. Então, é uma igreja que tem uma doutrina maculada, uma doutrina agora impura, contaminada, certo? E é por isso que Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Porque o que que é a espada afiada de dois gumes? Vocês lembram que a gente viu sobre o significado da espada afiada de dois gumes? O que que é a espada afiada de dois gumes? É a Uma palavra coisa, de Deus. palavra, É a palavra de Deus. Exatamente. Então, ele está dizendo, olha, eu preciso manter a minha palavra aqui no meio de vocês, porque vocês estão distorcendo toda a Bíblia, toda a minha palavra. As doutrinas estão sendo deturpadas. E quando que isso acontece na história cristã? Lembra que a gente parou? Qual foi o último ano da última igreja? 303. 313. Então, a partir do ano 313 é que começa a acontecer essas coisas. E quando a gente olha para a igreja cristã nessa época, a gente percebe que, na verdade, foi isso que aconteceu mesmo. Por quê? Começou a invadir doutrinas pagãs dentro da igreja. De que forma isso aconteceu? O grande, vamos dizer assim, o precursor de tudo isso foi quem? Constante. Constantino. Que ele era um pagão, um imperador pagão, e se converteu ao cristianismo, que na verdade, acredito eu, ele teve, foi uma estratégia Maquiadora. diabólica, vamos dizer. Né? O que? Olha, eu vou me converter ao cristianismo, porque na verdade perseguir não está adiantando, né? A gente está perseguindo e não está resolvendo nada. Tá, imagina, tinha até uma expressão, né, que ficou bem famosa, né? O sangue dos mártires testemunhava. Parece que o sangue dos mártires faziam brotar mais seguidores do cristianismo, né? Então, quanto mais pessoas morriam, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E agora ele se converte e ele começa a introduzir uma série de doutrinas erradas, né? Doutrinas que tinham que ver com o espiritismo, enfim, com o paganismo da época, né? Idolatrias, imoralidade, enfim, uma série de coisas, né? Na verdade, a imoralidade ainda não é introduzida ali, mas é mais a questão da idolatria, né? A idolatria fica muito forte, né? As ideias de oração pelos mortos, essas ideias de de céu, a pessoa morre e já vai direto para o céu, ou vai para o inferno. Isso tudo é influência pagã, né? E que começa a entrar na igreja. Vocês querem ver uma coisa interessante? Quando na arqueologia eles vão ver a maneira que as pessoas, o que as pessoas escreviam nas lápides, é muito interessante isso. Porque lá no primeiro século, elas escreviam para, ó, que jaz em paz, né, que descanse em paz, é sempre
uma linguagem mais assim. E quando a gente já vai para o quarto, quinto século, eles já mudam, já tem frases de pessoas que estão tristes, desesperadas, entendeu? Porque agora eles estão com uma doutrina deturpada, eles não estão compreendendo a realidade da morte do jeito que era. E é tanto que era chamado, né, o termo cemitério, ele vem do latim coemiterium, que significa dormitório, onde dormem os mortos. Só que isso foi mudado, foi pervertida essa ideia. E depois passou-se a acreditar que, na verdade, as pessoas que morriam não estavam dormindo. Elas iam direto para o céu ou para o inferno. E aí depois entrou a questão do purgatório também e tudo mais. Então, essa mensagem, ela não é uma mensagem bíblica. A gente não encontra em nenhum lugar na Bíblia isso. Mas ela começou a entrar na igreja, começou a purificar a doutrina, a pureza doutrinária da igreja cristã. E é por isso que Pérgamo se encaixa muito bem com esse período aqui também, certo? Mais alguma, mais alguma curiosidade ou alguma dúvida sobre essa parte para a gente avançar para o próximo? Uma pedrinha branca. Falei, era dessa época, começou nessa época também, a introdução de imagem. Pera aí, agora vamos por partes. Primeiro, vamos falar sobre a questão da pedrinha branca, certo? Ele promete aqui que aquele que vencer, ele vai receber o maná escondido, também recebeu uma pedrinha branca, e nessa pedra um nome novo, né? Ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, o que que significa isso? Essa que é a sua dúvida? Uhum. Na época que as pessoas, no primeiro século, né? Quando as pessoas elas iam para o julgamento, os juízes eles tinham pedras, uma pedrinha branca e uma pedrinha preta. Quando a pessoa era absolvida, ela tinha uma pedrinha branca. Ela era dada uma pedra branca. E quando ela era condenada, uma pedrinha preta. Então, é uma linguagem da jurídica, né? Que acontecia no contexto legal ali, né? E a questão do nome também, né? O nome está associado ao caráter na Bíblia. Então, você não só recebe o perdão, né? Ou a, vamos dizer assim, Sou... a absolução, né? Mas você também recebe ainda um novo caráter, certo? Por que que está dizendo isso? Porque a gente está falando num contexto de uma igreja onde está maculada, onde está uma série de coisas erradas estão começando a entrar na igreja, mas tem aqueles que ainda perseveram. Isso que é interessante. Em toda época, por pior que a igreja esteja, sempre Deus tem o seu povo, certo? Sempre Deus tem ali o seu povo. E aí Deus fala, se você vencer, se você perseverar, existe aqui uma promessa para você. Respondi a dúvida? Ok. Irmã Gi, Não, só minha curiosidade, se, porque como o Constantino ele era imperador e voltaram para o paganismo, e aí assim, supostamente se converteu ao cristianismo, porque é que nem aquele ditado, né? Se você não consegue vencer, junte-se a ele, né? uhum, Na mitologia que eles seguiam lá, tinha muitas estátuas dos deuses, né? uhum. Os deuses que eles acreditavam ali, que eles cultuavam. Ele trouxe essas imagens também para a igreja, dentro da igreja. Foi ele que trouxe essas imagens para a igreja? Eu não vou dizer assim que foi Constantino, né, que trouxe, né? O Constantino, ele meio que impulsionou essa aceitação do paganismo. Mas lembra, a gente está falando agora de um período de tempo, né? De 313, e isso foi até o início do sexto século, essa igreja, né? Ela representa esse período, né? Então, muitas coisas foram acontecendo depois já. Então, basicamente, assim, é aquele negócio, né? Se você aceita uma coisa, é mais fácil você aceitar outras. Então, não é necessariamente assim, Constantino que trouxe tudo para dentro da igreja, na verdade. E quando a gente olha bem, a gente já vai ver, a gente vê que algumas coisas já estavam sendo introduzidas antes, né?
Então, de novo, lá desde o primeiro século já tinha alguns com algumas ideias já meio distorcidas. Então, se eles não perseverassem ali, ele acabava entrando. Então, já no segundo século, por exemplo, nós já tínhamos algumas ideias distorcidas, né, a respeito de doutrinas, né? Algumas doutrinas já estavam aos poucos se distorcendo, né? E aí depois a gente vai entrar mais a fundo, a gente vai entrar no assunto de uma das crenças que vai ser fundamental, uma doutrina bíblica que vai ser fundamental no tempo do fim, né? Que vai ser, não, nós já sabemos que nós estamos no período de Laodiceia, que já é a última igreja, então já estamos no tempo do fim. No tempo que nós temos, existe uma doutrina que ela é crucial, de que ela já que é aquela questão, Satanás é astuto, né? Ele foi trabalhando já aos poucos. Então lá atrás já teve um pouquinho de coisa assim para ir atrapalhando, atrapalhando, quando chegou lá na frente, aí já tinha, enfim, tomado conta de tudo, né? De tudo que eu falo assim, acabado com a espiritualidade da igreja, né? Respondi a pergunta? Então, eu não sei quem, assim, quem foi o precursor, quem introduziu a questão de Mars, essas coisas, mas isso foi agora que abriu as portas para o paganismo, as doutrinas pagãs, elas, aos poucos, elas foram entrando. E aí a gente vai vendo que só vai piorando, né? A gente chega agora na quarta igreja, que na verdade ela é a pior de todas, né? É tanto que se a gente olhar, quando eu digo pior de todas, assim, na maneira que é descrito, né? Porque na verdade a gente vai vendo que a situação vai ficando cada vez, vai piorando mais depois quando chega em Laodiceia. Mas assim, quando eu falo a pior no sentido de que chegou num ponto tão forte assim que é a maior igreja, né? Que a gente tem mais textos aqui falando sobre ela, né? Então vamos lá. Qual é a apresentação de Cristo? O Filho de Deus, Filho de Deus, que mais? com olhos com chamas de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. Ok. E quais são as características agora da igreja? Profetas, Oi? falsos profetas, Falsos profetas, que mais? idolatria. Idolatria, que mais? Quem é a pessoa que é citada aí, o nome assim da história do povo de Israel e tal, que é citado aqui na história? Jezabel, Jezabel. E essa Jezabel, ela é usada uma linguagem como se ela fosse aqui uma prostituta, né? Que Maria Alice, indicando meu o Deus. adultério doutrinário. Mas tem coisas positivas nessa igreja, né? O que que fala dessa igreja? No verso 19. Quais são as características positivas dessa igreja? Isso, amor, serviço, paciência, paciência, fé. fé. Muito bem. E aí fala que as obras dessa igreja, as últimas obras, elas são mais numerosas do que as primeiras, né? Então, olha só, com todas as características aqui, lembra que a gente tá avançando aqui agora, né, no período histórico. Então, a gente saiu lá do quarto século e a gente foi até o final do quinto século, início do sexto século. E agora a gente chega num período bem, bem sombrio aqui da igreja cristã, certo? E qual seria esse período aqui, aonde agora ficou totalmente deturpado, onde a doutrina ficou totalmente prostituída, mas ainda assim tinha alguns que é dito que no final desse período as obras elas foram mais numerosas do que a primeira. Que período é esse? É a Idade Média, não é a Idade Média? Idade Média, que ela começa ali. A gente usa o, 500? o marco de 538
devido ao período que a igreja cristã ela tem agora a supremacia, né? Que ela ganha o poder não só religioso, mas político, né? Militar, né? E civil. Então agora ela, igreja e Estado, ela está unida e ela tem o poder sobre tanto a questão religiosa quanto a questão política, religiosa, militar, civil, né? E aí faz, imagina, imagina a igreja ter esse poder todo, ter esse domínio todo, mas está totalmente deturpada os ensinamentos totalmente impuros e prostituídos, adulterados, né? É o que vai acontecer. Algo terrível, né? E quando a gente olha para a história, a gente sabe que a Idade Média foi o pior período da era cristã, vamos dizer assim, né? Pode se dizer. Só que no final, já chegando do ano 1517, que é o período que encerra ali, ela começa a ter uma certa, alguns ali dentro, né? Começa a ter um certo. Que movimento é esse? Protestante, né? Da Reforma Protestante, exatamente. Então, os primeiros, assim, os pré-reformadores, é o termo que se utiliza quando a gente estuda a igreja cristã, né? Os pré-reformadores, aqueles que deram base para a reforma, ela vai ter força maior com Martinho Lutero, né? No ano 1517, que é quando ele coloca lá na porta lá do castelo lá da igreja, da região de Wittenberg, alguma coisa assim, o nome, na Alemanha, né? Ele coloca as 95 teses contra a venda de indulgências, certo? Então, ele mostra 95 motivos, razões, argumentos do porquê a igreja não deveria estar vendendo indulgências. Ou seja, chegou num ponto onde a pessoa falava assim, ó, você quer um pedacinho do céu? Compra aqui, um terreno, né? Vende lá tua terra que você vai ter um pedacinho no céu, né? É o ponto onde chegou, né, a igreja naquela época, né? E ele falou, não, isso está muito errado. Só que antes de Lutero chegar ali no ano 517, já tiveram outros pré-reformadores que começaram a ter esse movimento aí na Europa. Então, quando Lutero chega, quando chega assim, a gota d'água, né? E a partir disso, agora muda o período. Agora vai ser, justamente agora deixa de ser o período foco na igreja cristã como um todo e começa a focar mais na igreja no período da igreja que ela se desenvolve por meio do protestantismo. E a gente chega agora na igreja de Sardes, ok? Antes da gente avançar, alguma dúvida sobre a igreja de Tiatira? Alguma curiosidade que vocês viram? Uma dúvida. E essa aplicação aplica no passado ou tem uma aplicação de todas as igrejas para a gente hoje? Não, então, a gente comentou na semana. Não sei se vocês ouviram a dúvida da Thalita. Não, Todo mundo conseguiu ouvir a dúvida da Thalita ou não? eu Tá, não ouvi. vou repetir. Ela perguntou Mais ou menos. se essa aplicação ela se aplica somente lá na Idade Média ou também se aplica em todos os períodos, né? E a gente, na aula passada, a gente viu, né, que, na verdade, ela tem uma aplicação universal também. Que agora a gente está olhando no nível histórico, né? Histórico profético, né? Mas, na verdade, todas essas aplicações têm, porque existe hoje, no meio do cristianismo, pessoas que aderem a algumas crenças. Existe hoje ainda pessoas, grupos dentro do meio cristão que também aceitam, né? Doutrinas erradas, práticas erradas, enfim. Assim como tem pessoas que buscam manter a pureza, mas às vezes deixa a questão do amor de lado e acaba lidando de forma legalista. Na verdade, todos os períodos, em todas as épocas, você vai ter alguém que vai se identificar melhor com alguma dessas igrejas. Ela tem essa aplicação universal. Que agora a gente está focando só mais na parte histórica mesmo. É, pode? Igreja de Sardes. Vamos lá, vamos avançar, senão vai ficar muito longa essa aula, né? Qual é a
descrição, né, de Cristo e quais são as características dessa igreja que vocês viram aí, que se destacam. Ele tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. De novo, fala das sete estrelas, né? Só que agora fala também aqui dos sete Espíritos de Deus. E aí, o que mais? A característica da igreja? Uhum. Quais são as características dela? Ela fala aí, primeiro a vamos dizer assim, a exortação, né? Olha, conheça tuas obras, que tem nome de que vives e está morto. Na verdade, ela não tem nenhum elogio, né? A gente percebe, essa igreja, ela não tem elogio. Então, de que vives, mas está para morrer. Não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. É interessante, porque, olha, você olha para a reforma protestante, né, e você fala, nossa, mas foi a busca, né, pelo sola escritura, vamos voltar para a Bíblia, vamos manter os princípios puros. Mas quando a gente vai ver na história, a gente percebe que em algum momento eles não mantêm a chama acesa da reforma. E durante muito tempo, eles, no início da reforma, na verdade, eles mantiveram, só que depois eles foram deixando para trás algumas coisas. Então, por exemplo, voltou-se, né, algumas crenças que eles tinham lutado contra. E aí depois foi voltando de novo. Então, quando a gente avança na história do cristianismo, a gente percebe que, por mais que eles, de certa forma, a reforma deu um avanço, mas depois eles pararam e até aceitaram mais algumas outras crenças que eram crenças que já tinham sido deixadas para trás, certo? Então, até o século, no final do século, início do século XVIII, né? Final do século XVII, é quando começa a entrar também o racionalismo, o iluminismo, né? Toda essa ideia da idade moderna, né? E que está chegando ali, idade contemporânea, idade moderna começa a chegar, a ciência começa a ter muito mais força, né? Então, eles vão colocando, assim, toda uma ênfase no racionalismo, é onde começam a focar muito em montar uma sistematização das crenças, e aí é quando começou a escrever muitos tratados. Tudo agora se baseava em mostrar que as pessoas estavam erradas, entendeu? Então, eles faziam, por exemplo, o evangelismo nessa época, né, na pós-reforma, era basicamente assim, ele chegava na cidade e tinha toda uma apologia para mostrar que as pessoas estavam erradas. Era basicamente isso. Então, ou você aceita ou você está perdido. Que aqui eu tenho muito conhecimento e eu consigo argumentar para mostrar que vocês estão tudo errado. Então, era muito disso, sabe? E isso era uma influência do que acontecia na sociedade, que era toda a questão do racionalismo, do iluminismo que começa a surgir ali, né? Então, e tudo isso foi um reflexo do que aconteceu antes, né? Então, por conta da Idade Média, você tem toda uma questão de o povo agora fala, não, eles estão colocando aí que Deus é a explicação de tudo. Então vamos tirar Deus da jogada e vamos explicar tudo à luz da razão. E aí começa a influenciar as gerações de que forma? Tudo tem que se explicar pela razão. Tudo tem que se explicar pela razão. E aí fica muito essa ideia racionalista, fria, a igreja fica mais fria. Então é por isso que ele fala, olha, você tem o nome de que está vivo, mas na verdade está morto. É uma igreja fria, sabe? E isso aconteceu nesse período aí de 1517 até o ano 1700, mais ou menos, né? 1700, 1700 e alguma coisa. Finalzinho, até o finalzinho do século, ao meio do século XVIII. Então, essa representa essa igreja aqui de Sardes, ok? Vamos avançar um pouquinho?
Como eu disse, né? A gente não vai entrar em todos os detalhes, né? Das primeiras a gente entra em mais detalhes, as outras a gente pode olhar na história e entender melhor essas características, ok? Senão a gente não finaliza aqui a carta às igrejas. A próxima é a igreja em Filadélfia. Como que Jesus se apresenta agora? Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Muito bem. Olha que interessante. Ao contrário da igreja de Sardes, essa igreja agora, ela só tem elogio, ela não tem nenhuma repreensão. É curioso, é bem curioso. E aí depois ele fala, ó, do verso 10, né? Guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu guardarei você na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha que interessante. E aí vem um versinho bem legal, o verso 11. O início do verso 11, o que que fala? Venho sem demora. Venho sem demora. Peraí. O que aconteceu no final do século XVIII, início do século XIX, dentro do cristianismo? O grande desapontamento. O grande desapontamento é um episódio específico, né? Mas houve um grande reavivamento espiritual. Por conta do quê? Ao estudarem as profecias de Daniel, muitos chegaram à conclusão de que Jesus ia voltar no século XIX, no meio do século XIX. E aí começou a se pregar tudo isso, né? E aí fala assim, olha, mas vai vir vocês vão ter uma tribulação, mas fica tranquilo, eu vou manter vocês nessa tribulação aí. Não se preocupem. E aí, o verso 11 fala assim, venho sem demora. Ou seja, vocês estão pregando que Jesus, que eu vou voltar, vocês vão pregar. Essa igreja nessa época, ela começa a pregar que Jesus ia voltar, mas ele não volta. Mas ele fala, olha, vai ser uma grande tribulação para vocês, vai ser um negócio complicado nessa época, mas fica tranquilo, persevera. Eu venho sem demora. Então, até mesmo essa expressão, ela se encaixa com o contexto do que acontece no final do século XVIII e até o meio do século XIX, né? Por causa desse reavivamento, né? Então, de novo, de onde eles tiraram a ideia que Jesus ia voltar? Porque vários sinais do tempo do fim, né? Eles se cumpriram próximo daquela época. A gente tem o escurecimento do Sol e da Lua. A gente tem terremoto de Lisboa, no ano de 1755. A gente tem 1780 alguma coisa, acho que é 1788. A gente tem o escurecimento do Sol e da Lua. E 1833, a queda das estrelas, né? Tudo isso indicava que o fim estava próximo. E eles chegaram à conclusão de que Jesus ia voltar, né? No século XIX. Mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ainda tem mais uma igreja, inclusive. A gente chega na igreja de Laodiceia. A gente não vai entrar muito em detalhe para a gente avançar. Chegamos à igreja de Laodiceia. Como que Jesus se apresenta para essa igreja? Alguém lê para a gente aí o verso 14. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha que interessante. Essas coisas diz o Amém. Já começa com Amém, né? Tipo, dizendo, finalmente, a última igreja. Amém, a última igreja. E aí fala, testemunha fiel e verdadeira. E eu vou comentar só sobre uma expressão, o princípio da criação de Deus. As outras eu não vou entrar em detalhes agora, mas o princípio da criação de Deus nesse contexto é muito importante na interpretação das igrejas. Por quê? Porque é justamente
no meados do século XIX, entrando para o século XX, que se populariza qual ideologia, qual é a crença agora que se toma força no mundo inteiro, que está em contraste com Deus como Criador. Eu acho que a Jaque falou, só que tá, o áudio tá mutado. Falou não. Falei não. Você Ah, falou em eu vi. contraste? Sim. Olha, Deus como sendo o Criador. Ó, Jesus é o princípio da criação de Deus. Ele é quem criou o planeta Terra. Então, Deus como Criador. Qual que é o contraste de Deus como Criador? O que que vai contra a ideia de Deus como Criador? O evolucionismo. O evolucionismo, que surge exatamente em meados do século XIX. É justamente o período que essa igreja de Laodiceia corresponde. A partir ali do tempo do fim, que começa em 1844. Claro que essa data de 1844 a gente tem que entrar mais em detalhes depois, né? Mas é ali no meio do século XIX. E é justamente nessa época que o precursor, né, Charles Darwin, já começa com qual ideia? A seleção natural das espécies, né? A evolução natural das espécies. E aí depois começa a popularizar o ensino do quê? Do evolucionismo. De que não foi Deus quem criou as coisas, não foi Deus quem criou o universo surgiu por conta própria e tudo mais e tal. E é nesse contexto, Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus. E no tempo do fim, a grande questão está relacionada a quem Deus é. Qual que é a maior ênfase na Bíblia de quem Deus é? O Criador. O Criador. É tanto que nesse mesmo contexto, vamos dar só um spoiler rapidinho, Apocalipse 14, o verso 7. A gente vai chegar lá ainda, mas a gente vai entender que Apocalipse 14 ele é destinado exatamente para o mesmo período da igreja da Laodiceia. O mesmo período, né? A partir do meados do século XIX. E aí diz lá o verso 7, né? Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada do seu juízo. E adorai quem? Aquele que fez o céu e o mar, terra e o mar e as fontes das águas. Apresentando de novo, nesse período do tempo do fim, a grande ênfase é a adoração de Deus como Criador. Deus como Criador. Que é algo que o evolucionismo vai totalmente contra. Tira Deus como Criador da jogada. E a gente vai ver que existe uma doutrina específica sobre essa questão de Deus como Criador, que é uma grande ênfase aqui no tempo do fim. A gente vai ver isso no capítulo 13, capítulo 14 também. Mas a gente ainda vai chegar lá. Ok? Quais são as características dessa igreja? Para a gente finalizar aqui. Para ajudar a gente a entender agora. Porque agora, essa aqui, talvez a gente deveria ter gastado mais tempo, né? A gente passou mais na de Éfeso, né? Porque é o período que nós nos encontramos, porque é a última igreja. Então começou lá em meados do século XIX e vai até a volta de Jesus, né? Mas quais são as características aí que vocês observaram nessa igreja? Em resumo, quais são as características em resumo dessa igreja? E é nem frio e nem quente, a Jaque falou. Nem frio nem quente, uma igreja morna, né? Ela acha que é rica, ela acha que é abastada, mas na verdade ela é pobre, cega e aqui tem toda uma questão da cidade de Laodiceia, né? Por que foi escolhida essa igreja para representar a igreja no tempo? A questão dessa cidade, ela era uma cidade realmente muito rica, a cidade de Laodiceia, né? Então, inclusive essa cidade ela foi destruída por um terremoto e aí Roma enviou um pessoal perguntando se eles queriam ajuda, né?
oferecendo, na verdade, ajuda para reconstruir a cidade. Eles, não, tranquilo, a gente tem condição de reconstruir. E reconstruir a cidade com seus próprios recursos, né? Depois, eles tinham uma produção de lã, de roupas de lã preta, né? Era uma lã bem especial, um tecido preto, que era muito caro, que eles produziam lá para vender. E também do colírio, né? Tinha o famoso colírio de Laodiceia, né? Quando a gente olha os, os, os documentos, né? Arqueologia, artefatos e documentos na história e na arqueologia, a gente encontra essas características da cidade de Laodiceia. Inclusive, se você pesquisar depois, eles encontraram uma igreja na cidade de Laodiceia, que corresponde a mais ou menos o terceiro, quarto século. A gente vê que era uma igreja muito grande, né? Cabia milhares de pessoas. Então, provavelmente a igreja cristã naquela região realmente era uma igreja muito rica na cidade de Laodiceia, certo? Só que aí a característica é, eles eram ricos, eles eram abastados, mas não tinham, na verdade, o que era essencial, que era o poder do Espírito Santo. E ela representa agora o tempo do fim, que é o período que a gente se encontra. É um período de mornidão. Que a gente acha que por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é alguma coisa. Na verdade, a gente não é nada. E qual que é o conselho de Jesus? Que a gente faça o quê? Compra dele ouro refinado. Que a gente compra dele as vestiduras brancas, ó, um contraste com as vestimentas pretas que eles produziam, né? Para cobrir a vergonha da nudez. E a vestimenta na Bíblia, ela tem uma simbologia, uma ideia, né, da justiça de Cristo, né? Então, nós somos justificados. Então, por isso que é usado essa linguagem de vestimenta, né? É ser justificado por Cristo, a fim de que não seja manifestada a sua nudez. E o colírio para ungires os olhos, a fim de que realmente vejas. E o colírio é um símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer a gente, de fato, ter, né, uma visão espiritual melhor da nossa realidade, né? E aqui, para a gente fechar agora, uma curiosidade, porque já está ficando tarde. Se você observar, cada igreja você vai piorando a situação, né? Ao ponto de chegar no final e ele falar o seguinte, ó, eu já tô a ponto de vomitar já, que é uma situação tão terrível da igreja. Mas, em contraste, você vai ver que conforme vai avançando as igrejas, vai avançando as promessas. Então, se você olha na primeira, existe uma promessa só para a primeira igreja, que é você ter a árvore da vida, né? Então, você vai poder se alimentar da árvore da vida. Quando você vai para Esmirna, nós temos duas, que é você vai ganhar a coroa da vida e você não vai sofrer a segunda morte. Duas promessas. E quando você vai para a terceira igreja, três promessas. Quatro igrejas. A quarta igreja, quatro promessas. A quinta igreja, cinco promessas. A sexta igreja, seis promessas. Então você pode olhar em Filadélfia, né? Fala assim, ó. Far-lhe-ei coluna do santuário de Deus. Gravarei o nome dele, do meu Deus. Nome da cidade, a Nova Jerusalém que desce do céu, né? E escreverei da parte do meu Deus e o meu novo nome, certo? E ainda fala, te guardarei também na hora da aprovação. Então são seis promessas para essa igreja. Vai avançando, vai crescendo. Só que quando a gente chega na sétima igreja, qual que é a promessa ali ao vencedor? Lê o verso 21. Alguém lê o verso 21 para a gente? Capítulo 3, verso 1. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu pergunto, se na primeira igreja tem uma promessa, na segunda igreja tem duas promessas, e assim por diante, até a sexta igreja tem seis promessas, o que você esperaria na sétima igreja? Se tivesse sete promessas. Que tivesse sétima promessa. Quantas promessas a gente tem na sétima? Uma, né? Uma só. E agora?
Como que a gente entende? Porque, na verdade, o que é essa promessa? Sentar-se à É, direita de Deus. Que significa isso? nós vamos estar com ele, né? Encontrar com Jesus. É a última. Mais do que isso. O que é assentar-se à direita? É você reinar junto. Ou seja, se Jesus ele é o dono de tudo, que ele sentou à direita de Deus. Deus é o dono do universo. Jesus senta à direita de Deus. Ou seja, ele passa a reinar agora. Ele fala, e vocês vão sentar à minha direita. Ou seja, eu vou compartilhar com vocês o reinado, o domínio do mundo. Ou seja, é a maior promessa de todos, porque está incluso tudo. Está incluso tudo. Então, olha que interessante. É que aí vem o texto de Paulo, né, que fala, aonde abundou o pecado, Superabundou. superabundou a graça. Então, quanto pior a situação da igreja, maior promessa de Deus. Então, a igreja dos últimos dias, que é a igreja que Deus está a ponto de vomitar da sua condição, é a mesma igreja que ele dá a maior promessa. Certo? Isso já é interessante. Agora, é, quando a gente olha as outras igrejas, lê rapidinho aqui, a gente não vai ver todas, mas depois vocês podem procurar com detalhes que vocês vão ver que aparecem em todas as igrejas. Mas só a primeira que eu achei aqui mais rápido, lê o capítulo 2, verso 25. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ok. Até que eu venha. Então, tô falando, até que eu venha. Depois, o capítulo 3, finalzinho do verso 3. Só a última frase do verso 3. Capítulo 3. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, olha, se você não vigiar, eu vou vir com ladrão. Você não conhece a hora que eu vou vir. Depois, agora, o capítulo 3 ainda, o verso 11. Primeira frase do verso 11. Dançar essa aí, da Mirabel. Venho sem demora. Venho sem demora. Observe que todas as igrejas, Jesus está falando da vinda dele, certo? Olha, tô vindo, cuidado, você não sabe quando eu venho. Lá na sexta, eu venho sem demora. Agora o verso, capítulo 3 verso 20. A última igreja, o que que ele fala? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele fala que tá vindo? Fala que está à porta. Eu já estou à porta. Olha que interessante. Porque é a última igreja, tá perto. Ele já tá na porta, tá pertinho. Não vai demorar mais. Já estamos no último período da igreja cristã. No último período da igreja cristã. Jesus já está à porta. Olha que bonito, né? A maneira que o Apocalipse descreve, né? Esse aqui foi esse exercício que a gente fez foi um exercício da gente interpretar essas características, tá? Foi uma das coisas que a gente falou, né? Então você observa o padrão em todas elas e você interpreta esse padrão. Assim como Jesus se apresenta para cada igreja de forma diferente, ele se revela para cada um de forma diferente, né? Dependendo da circunstância, da necessidade da igreja, né? Nós vimos aqui que a graça de Cristo, as promessas de Deus, elas são maiores acima da condição da igreja. E nós vimos que ele não diz agora que vem, que vai vir, mas que já está próximo, né? Já está. Assim como a gente vê
em Mateus 24, né? Ele falando, né? Quando você vê essas coisas acontecendo, esses sinais aí acontecendo, saiba que já está às portas, já está próximo, está próximo. Jesus já está nos últimos passos, vamos dizer assim, né? Já está pertinho dele voltar. Quanto é esse pertinho, a gente não sabe, né? Mas o fato é que nós já somos a última igreja. Nós estamos no último período da igreja cristã. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Apenas uma coisa é necessária e a gente vai ver em Apocalipse 14. Uma coisa é necessária só para Jesus voltar. Falta uma coisa. Quando isso acontecer, Jesus volta. E a gente vai chegar mais a fundo nessa questão aí do que falta para Jesus voltar. Amém? Alguma dúvida geral sobre as igrejas, essa mensagem das 7 igrejas? Uma coisa interessante que a gente aprende é sobre o porquê que Jesus vai vomitar, né, a última igreja da boca por causa da mornidão dela. Uhum. Porque naquela cidade ela tinha uma produção de água morna. Sim, sim, E a exatamente. gente sabe que morna, quando a gente bebe, geralmente mexe com o estômago e a gente tem vontade de vomitar. Dá, Então fazia parte da cidade uma produção de água morna que vinha de um lugar, passava por ali. Tanto é que a água para beber ali, eles traziam de outro lugar, não era dali mesmo, né? sim. Exatamente, muito bom, irmão. Então, era uma característica da cidade de Laodiceia no tempo de João que foi usado para se referir à igreja na história também. Então, você vê como é que Deus é maravilhoso, né? Ele selecionou as igrejas certas, né, para usar as características para representar o seu povo ao longo da história, né? O povo ao longo da história. E é o que nos chama a atenção para nós que vemos nesse período apesar de estarmos no período de Laodiceia, nós não precisamos estar no estado de Laodiceia, né? A gente não pode usar a desculpa e falar, não, quer saber? A gente é Laodiceia mesmo. É assim, tá tudo certo. Não, na verdade, nós temos que seguir o conselho de Jesus, né? O conselho de Jesus. De buscar o Espírito Santo, né? De buscar a justiça de Deus. E viver de acordo com aquele que é fiel e verdadeiro. Seguir os princípios verdadeiros. Vivendo, adorando e pregando o Deus Criador. Amém? Bruna, você ora pra gente finalizar? Aí, antes, só falando que tem algumas pessoas que estão assistindo as gravações, né? Então, para você que está aqui na gravação, se você tem alguma dúvida, escreve nos comentários aqui do YouTube, tá bom? Que a gente pode ajudar a responder. Talvez, como não pôde responder aqui, a gente responde rapidinho no início da próxima aula, ok? Fala pra gente, Bruno, por gentileza. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro agora diante de Sua presença, Senhor, para primeiramente agradecer-te, Pai. Muito obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando Sua palavra, estudando sobre as Suas profecias, sobre o tempo do fim que vamos passar, que já estamos passando, Deus. Senhor Jesus, que o Senhor continue conosco durante todo esse período. Pai, que o Senhor continue conosco também durante essa noite, que seja uma noite tranquila, abençoada, que tenhamos uma boa noite de sono. Senhor Jesus, esteja com cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor e o poder do Espírito Santo abra nossa mente para que nós conseguimos compreender e interpretar Sua palavra da forma mais correta possível, Senhor Jesus. É o que eu me peço e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima. Amém. Até. Tchau, tchau. Tchau.